Olá, me chamo Gislaine Rushi, aluna do 8º semestre do Polo de Arroio dos Ratos, licenciatura em Filosofia. Essa aula se refere ao nosso segundo módulo, Filosofia Além da Caverna. Então, vou fazer uma breve introdução sobre o que é o conhecimento. Pedimos somente um pouco de ordem para nos proteger do caos. Nada é mais doloroso e angustiante do que um pensamento que escapa a si mesmo, ideias que fogem, que desaparecem apenas esboçadas, já corroídas pelo esquecimento ou precipitadas em outros que também não dominamos. Deleuze e Guattari. Introdução. O conhecimento é o pensamento que resulta da relação que se estabelece entre o sujeito que conhece o objeto a ser conhecido. A apropriação intelectual do objeto supõe que haja uma regularidade nos acontecimentos do mundo. Caso contrário, a consciência cognoscente nunca poderia superar o caos. Por exemplo, Kant diz: se o cinábrio, que é o minério de mercúrio, fosse ora vermelho, ora preto, ora leve, ora pesado, minha imaginação empírica nunca teria ocasião de receber no pensamento como a representação da cor vermelha do cinábrio pesado. O conhecimento pode designar o ato de conhecer, enquanto relação que se estabelece entre consciência, que conhece o mundo conhecido, mas o conhecimento, desculpa, também se refere ao produto, ao resultado do conteúdo desse ato. Ou seja, o saber adquirido, acumulado pelo homem. Na verdade, ninguém inicia o ato de conhecer de uma forma virgem, pois esse ato é simultâneo à transmissão pela educação dos conhecimentos acumulados em uma determinada cultura. A apreensão que fazemos do mundo não é sempre tematizada, sendo inicialmente pré-reflexiva. Isso vale tanto para o homem da sociedade tribal e para a criança, como para nós no cotidiano de nossa vida. Não é sempre que estamos refletindo sobre o mundo, ainda bem. É uma abordagem que dele fazemos se encontra em primeiro nível na intuição da experiência vivida. Se de início o homem precisa de crenças e opiniões prontas, nas formas de mito ou de senso comum, a fim de apaziguar a aflição diante do caos do desconhecido, é adquirir segurança para agir em outro momento. É preciso que ele seja capaz de reintroduzir o caos, criticando as verdades sedimentadas, abrindo fissuras e fendas no que já é conhecido, de modo a alcançar novas interpretações da realidade. Todo conhecimento dado tende a esclerosar-se no hábito e nos clichês, no preceito, na ideologia, na rigidez das escolas. Esse conhecimento precisa ser revitalizado pela construção de novas teorias, no caso a filosofia e da ciência, pelo despertar de novas sensibilidades, no que é o caso da arte, né? E aí existem formas de conhecer, né? Quais seriam as formas da gente conhecer? A intuição, se perguntarmos de que modo o sujeito conhece o que conhece, pode aprender o que é real? A resposta imediata que nos vem à mente é que o homem conhece pela razão e pelo discurso. Mas nós aprendemos o real também pela intuição, que é uma forma de conhecimento imediato. A intuição é importante por ser o ponto de partida de conhecimento, a possibilidade da invenção, da descoberta, dos grandes saltos do saber humano.
Partindo de uma divisão muito simplificada, a intuição pode ser de vários tipos. A intuição sensível, a intuição inventiva e a intuição intelectual. Certo? Partimos então para o conhecimento discursivo. Para compreender o mundo, para organizar o caos, a razão supera as informações concretas e imediatas que recebe, organizando em conceitos ou ideias gerais, chamamos de conhecimento discursivo, que é o conhecimento imediato. Isso é aquele que se dá por meio de conceitos. É o pensamento que opera por etapas, por um encadeamento de ideias, juízos, raciocínios que levam a determinada conclusão. Para tanto, a razão precisa realizar abstrações, abstrair-se, isolar-se, separar-se de. Fazer uma abstração, quando isolamos, separamos um elemento de representação e o elemento este que não é dado separadamente, uma representação significativa, enquanto presente no espírito. Quando vemos um cinzeiro, temos inicialmente a imagem dele, uma representação mental de natureza sensível e de certa forma concreta e particular, porque se refere àquele cinzeiro especialmente, por exemplo, de forma, a textura, a forma dele, o tipo, se é de vidro, se é de metal. Quando abstraímos isoladamente essas características, por serem secundárias, o consideramos apenas um cinzeiro. Se nunca tivéssemos visto ou tido um cinzeiro, saberíamos falar em cinzeiro, poderia ser todas as outras formas e tipos de cinzeiro, mas ainda assim já teríamos uma sensibilidade do que é um cinzeiro, certo? Esse seria o nosso conhecimento discursivo, tá? E onde entra a teoria do conhecimento, né? A partir daí. A teoria do conhecimento é uma disciplina filosófica que investiga quais são os problemas decorrentes da relação entre sujeito e objeto do conhecimento, bem como as condições do conhecimento verdadeiro. Embora os filósofos da antiguidade e da Idade Média tratassem de questões referentes ao conhecimento, não se pode dizer que a teoria do conhecimento existisse enquanto disciplina independente, pois essas questões se achavam vinculadas aos textos de metafísica. Surge como disciplina autônoma na Idade Moderna, quando os filósofos se ocupavam de forma sistemática com as questões sobre a origem, a essência, a certeza do conhecimento humano, a partir de Descartes, Locke, Hume, culminando na grande crítica da razão pura levada ao extremo por Kant. O esquema indica principais problemas de conhecimento. Seriam a verdade, quanto à possibilidade, quanto ao âmbito do conhecimento, qual é a origem do conhecimento, racionalista, empirista, né? Mas o que é a verdade? O que existe de verdade? A verdade, todo conhecimento coloca o problema de verdade, pois quando conhecemos, sempre nos perguntamos se o enunciado corresponde ou não à realidade. Certo? É verdade que eu estou aqui preparando, lendo essa aula para vocês? É verdade? Isso está acontecendo? Começamos distinguindo verdade e realidade, né? Assim, um exemplo. Ao beber um líquido escuro, né? Como este que eu estou bebendo aqui, café. Eu acho que tem café aqui dentro. Eu creio que seja café. E ao beber, descubro que não é café, é cevada. Qual é o meu conhecimento em relação a isso? É o conhecimento que eu já tenho por ser uma caneca de café? É a minha experiência que vai dizer o que é que tem aqui dentro. Certo? Isso remete para a discussão a respeito do critério de verdade. Qual é o sinal que permite reconhecer a verdade e distingui-la do erro?
Não pretendemos analisar passo a passo das discordâncias dos autores. Para Descartes, o critério de verdade é evidência. Para Nietzsche, a verdade é tudo que contribui para fomentar a vida. Para os pragmatistas, William James, Dewey, Peirce, a prática é o critério da verdade. Para Nietzsche, o critério da verdade deixa de ser um valor racional, adquire um valor de existência. E qual é a possibilidade do conhecimento? Uma das discussões em torno de problemas do conhecimento diz a respeito da possibilidade ou não de um espírito humano em atingir a certeza. Quando estamos certos? Quando estamos errados? Certo? E daí a gente vai falar sobre ceticismo, dogmatismo nas próximas aulas, certo? O âmbito do conhecimento, né? Qual é a origem das ideias, né? Então era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Eu deixei um texto complementar, gostaria que vocês lessem e assistissem o podcast e os vídeos do professor José Maurício. Muito obrigada.